E aí, pessoal, tudo bem? Tivemos um grande prêmio da Itália sensacional. Claro que tirar a Mercedes da equação ajuda muito, e o Bottas fica para trás logo no começo da prova, e o Hamilton, que estava com a prova na mão, acaba caindo para trás por sofrer uma punição logo após uma bandeira vermelha que juntou todo mundo. Então, isso acabou ajudando. Mas mesmo se a gente simplesmente tira a Mercedes da equação, o resto da prova também foi imprevisível. Poderia ser, por exemplo, em outras corridas, se você tirasse a Mercedes da equação, virar uma procissão da Red Bull, principalmente do Verstappen, com eventualmente a Racing Point ali um pouco para trás. Mas não. E a Ferrari com o Leclerc, dependendo da prova, até conseguindo ser competitivo. Mas não, a gente teve o Pierre Gasly com a AlphaTauri, antiga Minardi, grande Minardi, ganhando a prova, e com a McLaren em segundo e quarto, isso daí até vai lá, né? E o Stroll só em terceiro, e o Stroll também só foi terceiro, porque as circunstâncias da prova, da mesma forma que favoreceram o Gasly, favoreceram ele que estava mais para trás na prova, bem atrás do Pérez, por exemplo, mas acabou indo para frente e em determinado momento parecia que tinha uma chance boa de vencer, só que daí ele não esteve à altura dessas circunstâncias. E depois até falo do Stroll rapidinho, eu já disse aqui num outro vídeo do canal, tá? Então não estou falando isso agora oportunisticamente. O Stroll, eu acho ele piloto fraco. Eu acho que ele só tá lá porque ele é filho do dono. Eu acho tudo isso. Agora, na categoria piloto pagante que tá lá por causa do pai, a gente já teve pilotos muito piores na Fórmula 1 do que o Stroll, né? Por exemplo, o Pierre-Henri Rafanel, o Paul Belmondo, esses pessoais aí que eram muito piores do que o Lance Stroll, que eu acho um piloto fraco no geral, tá? Agora, vamos falar do Gasly e vamos falar do projeto da Red Bull, porque isso aqui até complementando uma conversa que eu tive com a Evelyn Guimarães e com o Vitor Martins no domingo passado, quando eu participei do briefing, que é a live pós-corrida do Grande Prêmio. Vou deixar o link aqui, é a pós-corrida da Bélgica, que foi uma corrida horrorosa de chata, tá? Vou deixar até o link aqui para vocês verem, mas ficou perdido lá numa live de mais de 2 horas, tá? Então, mas a gente falou sobre isso em determinado momento, como a Red Bull se perdeu um pouco no seu projeto de formação de pilotos. E ela começou a criar um nível de exigência com uma falta de paciência tão grande que ela fica meio perdida. E agora ela parece ficar sem ter uma ideia muito boa do que vai fazer para a próxima temporada, caso o Albon não fique, né? Vai trazer de volta o Gasly? Então, com essa vitória, até aumenta essa chance. Qual que é a questão ali, né? A Red Bull, quando ela sai do papel de patrocinadora, ela foi patrocinadora da Sauber há muito tempo e vira dona de equipe comprando a Jaguar. E tem um vídeo do Projeto Motor, aliás, vejam o Projeto Motor, sigam aqui no YouTube o Projeto Motor. Vou deixar o link aqui embaixo também do vídeo do Projeto Motor contando a história da Red Bull, tá? Da equipe Red Bull. Mas quando a Red Bull sai, né, passa a ser uma equipe, ela começa a fazer o seu trabalho tentando revelar pilotos novos, até porque tem muito a ver com a imagem que a empresa quer passar, uma empresa jovem, ousada, diferente, sei lá o que, né? E ela dá uns tiros muito certeiros, né? Por exemplo, com uma certa sequência ali, né? Vettel, Ricardo e Verstappen. Tanto é que o Ricardo, quando o Vettel assume, né? O Vettel vira o piloto titular. Quando o Ricardo é colocado lado a lado com o Vettel, é quando o Vettel perde até espaço ali para o Ricardo na primeira temporada que eles fazem juntos, o Vettel sai de cena e fica o Ricardo. Depois, quando eles começam a perceber o Verstappen aparecendo, entra o Verstappen. Então, teve uma sequência de 3 pilotos muito bons surgindo, pilotos vencedores, um piloto que foi campeão, foi tetracampeão pela equipe, um que tem perfeitas condições de se tornar campeão no futuro pela própria equipe como o Verstappen, e o Ricardo, que assim, ele tem qualidade suficiente para ser um piloto a brigar por título se tiver carro à altura. Então foi uma sequência muito boa. E isso dá uma sensação de, nossa, eles sempre acertam a mão. Mas aí também teve muita coisa que deu errado aí, né? Teve muito Vitor Antônio Liuzzi e Christian Klien aí no caminho, né? E depois do Verstappen, que foi uma coisa fora da curva, acho que a Red Bull ficou um pouco viciada, porque o Verstappen, ele já vem numa situação que talvez nem fosse a mais indicada, tá? Que ele é elevado ali, mal tinha conseguido carteira de motorista para dirigir na rua, né, quando ele vira piloto de Fórmula 1, e na primeira temporada ele faz muita bobagem, normal,
mas ele se mostra muito rápido e no final das contas amadurece rápido e hoje virou pilotaço que ele é. Mas ele poderia ter se queimado ali. E a Red Bull tem feito muito isso, e o Verstappen é um ponto fora da curva, né? Você vê que a Red Bull, depois do Verstappen, aliás, até antes do Verstappen, né? Na próxima sessão do Ricardo, estava preparando o Antônio Félix da Costa, era tido como o piloto mais forte ali do projeto de pilotos da Red Bull. O Félix da Costa, por causa de uma temporada mais ou menos dele, acaba, na hora de surgir uma vaga, eles promovem o Kvyat, porque naquele ano anterior o Kvyat tinha ido melhor que o Félix da Costa, ainda que teoricamente o Félix fosse mais bem cotado, mas assim, um ano ruinzinho, não tô confiando nele, e deixou o Félix da Costa de fora. Félix da Costa acabou nunca tendo oportunidade na Fórmula 1 e agora tá muito bem na Fórmula E, mostrando que é um piloto de qualidade, né? E o Kvyat é chamado por causa de uma temporada ali e não vinga. Ele até vai para a Red Bull, ele chega aí para a Red Bull e depois ele perde a posição para o Verstappen, né? Tem uma troca, o Verstappen vai da Toro Rosso para a Red Bull e o Kvyat é rebaixado, né? Depois disso, se prepararam outros pilotos ali, muitos deles acabaram não tendo o tempo suficiente para mostrar serviço e depois foram mostrar serviço fora. Caso do Félix da Costa, mas também caso do Buemi, caso do Jean-Éric Vergne. Se mostraram bons pilotos. Isso significa que qualidade do Verstappen? Não, mas a Red Bull não precisa de um outro Verstappen. Ela precisa de um Verstappen, ok, mas ela precisa de um segundo piloto que ele tem um ritmo parecido com o Verstappen, porque esse piloto vai ser aquele piloto que vai conseguir vários pódios quando a Mercedes der uma brecha, vai conseguir pódios, é um piloto que numa corrida com uma estratégia boa, ele vai conseguir terminar na frente do Bottas, ele precisa ser, a proporção de resultado tem que ser do Verstappen para o segundo piloto, como é do Hamilton para o Bottas. O Bottas às vezes até ganha do Hamilton, mas quando não ganha, em geral, ele fica ali em terceiro, em segundo ou em terceiro, né? A Red Bull precisava de um segundo piloto com essa capacidade, só que fica rifando muitos pilotos, cria uma pressão muito grande, e muitas vezes um bom piloto é jogado fora porque não consegue lidar com a pressão, ou porque ele é colocado ali naquela função quando não está pronto para isso ainda. Fica nessa de ficar trocando toda hora, e não é porque deu certo com o Verstappen, e até com o Vettel lá atrás, né, quando o Vettel começa a ganhar na Toro Rosso, que vai dar certo com todo mundo, né, não é que vai dar certo, por exemplo, com o Gasly, não deu certo. O Gasly, quem viu a segunda temporada lá de Drive to Survive, o Dirigir para Viver, que é um nome horroroso em português, e o nome em inglês é meio horroroso, tá? Mas quem viu a segunda temporada de Drive to Survive, viu que tem um episódio só mostrando a pressão que era sobre o Gasly e como o Gasly estava psicologicamente desgastado. Um piloto que foi bem na Toro Rosso, foi promovido para a Red Bull e não conseguiu estar à altura, acaba no meio da temporada perdendo a vaga para o Albon. E daí quando ele volta para Toro Rosso, ele volta a correr melhor. E, inclusive vai muito bem no Grande Prêmio do Brasil, né, em que ele fica em segundo lugar, era o melhor resultado dele até a vitória deste domingo, que ele conquista pela AlphaTauri, que é a antiga Toro Rosso. Então, você vê que ele é um bom piloto, ele é um piloto que consegue ser rápido, ele conseguiu bons resultados, ele consegue, por exemplo, resultados muito melhores que o companheiro dele, no caso o Kvyat, ele consegue às vezes, desde que voltou para a Toro Rosso, em algumas provas ele consegue até ficar na frente ou pau a pau lá com o Albon, que tem um carro melhor, né? Então mostra que o Gasly é um bom piloto, mas talvez ele não tivesse pronto para ir para a Red Bull, ou se subiu, ele subiu já fazendo conta de quanto que ele precisava, já sob muita pressão de quantos pontos ele precisava, senão ele caía. A pressão acabou sendo muito grande para um piloto ainda muito jovem. Então a Red Bull precisa também ter um pouco mais de cuidado, não adianta só ficar identificando bem os pilotos, ela tem que também saber não só quando promovê-lo, mas se promovê-lo, o que fazer com ele, ter cuidado com isso, né? De repente dá um pouco de tempo, e isso agora fica uma questão para o Albon, que subiu, no primeiro momento mostrou ótimos resultados ali, uma sensação boa para um piloto muito novo, que acho que o Albon fica, e agora começou a cair muito, nas últimas corridas foi muito mal, esse Grande Prêmio da Itália ele foi muito mal, e agora já tem muita gente achando que o Albon talvez nem termine o ano, ou se terminar o ano não fica pro ano que vem. E aí, vai fazer o que a Red Bull? Vai trazer de volta o Gasly?
Até poderia ser, mas se ela perdeu a confiança no Gasly de vez e perdeu a confiança no Albon, vai fazer o quê? O Albon já era um piloto que estava no programa de pilotos da Red Bull, saiu e foi recontratado. Saiu porque a Red Bull não estava achando tanto espaço para ele, mas depois percebeu que era o que tinha, porque ninguém mais naquele programa de pilotos parecia à altura da Toro Rosso no ano passado, né, quando ele foi contratado para ser piloto da equipe 2. Então, a Red Bull está um pouco perdida ali. Ela talvez precisasse dar um pouco de tempo para que os seus pilotos se consolidassem, virassem pilotos mais experientes, mais seguros, que pudessem entregar um resultado mais consistente. E não cobrar que ele seja um novo Verstappen. Ele vai ficar à sombra do Verstappen, mas o importante é que ele seja piloto competitivo, que ele esteja à altura do carro. Né, fazendo um desempenho digno ali, porque é importante para o Mundial de Construtores, é importante para conseguir alguns pódios a mais, né, é importante porque no final das contas vai expor a marca da Red Bull, já que o investimento na Fórmula 1 é um investimento de marketing, né, para expor a marca. Se aquele carro estiver no meio do pelotão, ninguém está vendo ele. Agora, se aquele carro está ali brigando por um terceiro lugar, brigando no pódio, brigando por posição com Bottas entre os líderes ali, é um piloto que vai expor a marca, já que a ideia é essa. Né? Então a Red Bull precisa repensar um pouco a forma como ela trata o seu programa de pilotos, porque é um programa que é muito bom na hora de identificar pilotos, porque se a gente pegar Vettel, Ricardo e Verstappen já é uma grande sequência, mas se a gente considerar que Buemi é um bom piloto, Verrin é um bom piloto, o Félix da Costa é um bom piloto, eles identificaram bem os pilotos, né? Mas eles rifaram muito justamente por essa impaciência, essa necessidade de dar resultado rápido. Talvez valesse a pena deixar o Gasly mais um ano na AlphaTauri, pensando em 2021, já deixa ele na AlphaTauri em 2021, já que não vai ter tanta mudança nos carros, tudo, deixa ele lá para ele ganhar mais experiência, mais rodagem, mais confiança, se posicionar assim, tipo, eu sou o piloto da AlphaTauri, eu sou o número 1 da AlphaTauri, sou melhor que o Kvyat, tenho resultados melhor que ele, vai ganhar confiança, e contrata como número 2, se não confia mais no Albon, contrata como número 2 um piloto até experiente. É um piloto que, para contrato curto, mas que ele topa. Um piloto experiente que vai entregar resultado, vai entregar um desempenho digno para um contrato curto. Hülkenberg, por exemplo, né, um piloto mais ou menos assim, que ele vai dar um bom resultado ali. Agora, você não está querendo fazer investimento de longo prazo no Hülkenberg, né, porque não faz muito parte da filosofia de trabalho da Red Bull, porque talvez seja um salário mais alto, sei lá, de quanto se quiser fazer um contrato ali para contar com o Hülkenberg ao longo prazo, tudo, talvez seja um contrato muito alto, sei lá o que, né? Mas assim, de repente dá mais um ano ali para fazer com que esse piloto jovem ganhe mais experiência, mais rodagem. De repente faz uma dupla na AlphaTauri ano que vem com o Gasly e o Albon. Os dois que mostraram potencial, mas mostraram dificuldades quando estiveram no carro principal, também por causa da pressão, porque eles chegam no meio da temporada já com muito zum de que eles vão sair, e daí não deu certo com o Verstappen, então parece que todo mundo vão fazer isso com todo mundo, né? O Verstappen sendo promovido no meio do ano. Então, de repente, deixa eles ganharem mais experiência, deixa eles rodarem mais, ganharem mais confiança, terem mais provas em que eles pontuaram, que de repente eles conseguiram arrancar desempenho melhor do que se esperava do carro, tudo para depois promovê-lo para a equipe principal. Tá bom? Mas é isso, então, sobre o Grande Prêmio da Itália, ficar mais no Gasly, assim, porque acho que foi uma história interessante. Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.